Primos e primas, sejam bem-vindos à temporada 3, né, Kaique? 4. 4? 4. Ah, mentira, já gravou 3 temporadas? Já gravamos 3. Não é possível. Seja bem-vindo, então, à temporada 4 do Primo Startups. A temporada do Primo Startups geralmente é uma temporada onde a gente grava quadros, né, com startups que vão fazer um pitch, ou seja, elas vão apresentar o negócio delas para nós. Né? E a gente tem um dinheirinho ali no pool Primo Rico, que a gente construiu junto da Bossa Nova, ou seja, seja muito bem-vindo, Keplito. Tá com saudade, hein? Fazia tempo que a gente não fazia isso, né? Vamos fazer. O Kaique tava boicotando a gente, não é possível. É culpa do Kaique. Sempre é culpa do A Kaique. agenda de vocês é muito difícil. Sei. E aí a gente vai conversar com startups, né? A gente vai ver um pitch, eles vão apresentar o negócio para a gente e tomaremos uma decisão. Ou seja, vamos colocar um dinheiro aqui, não vamos colocar um dinheiro aqui, a gente acredita no negócio dos empreendedores, a gente acredita nos empreendedores, é um bom negócio, às vezes até a gente acredita no negócio, mas tá caro. Exato. Ou às vezes não, às vezes tá barato. Então, enfim. Nas 3 temporadas anteriores investimos bastante, hein? Investimos bastante, E elas né? estão crescendo. Ou seja, startup, o nosso pool está crescendo. Qual que foi o resultado que a A gente gente teve tem aí? 2 vezes o valor investido já, em 1 ano e meio, mais ou menos. 100%? 100%. Ou seja, os investidores que investiram junto com a gente estão bem, né? Ô, Kaique, então acho que a gente pode fazer só isso, então. Eu acho que sim. 100% em 1 ano e meio? Muito dinheiro. Tá bom, né? Mas sabe qual que é a sacada, Caplito? É que quando a gente fala com os empreendedores, a gente geralmente tem bons conselheiros também, não é mesmo? Sempre a gente traz alguém para ajudar, não é? Sempre tem alguém para ajudar. E hoje a gente trouxe aqui o Júlio Trajano. O Júlio, que é head da Netshoes e diretor executivo da Magalu. Muito obrigado por ter vindo hoje. Pô, privilégio estar aqui com vocês, satisfação. Primeiro, obrigado pelo convite. João, satisfação estar do seu lado aqui, Thiago. Demais, viu? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Então espero que você, cara, pegue toda a sua trajetória, todo o seu aprendizado e ajude a gente a tomar uma boa decisão hoje aqui. Juntos. Tá bom? Ó, cidadão, a startup de hoje tem tudo a ver com ele, hein? Tem? Por quê? Tem tudo a ver com ele, uma startup de logística. Tá bom. E ele é o cara da logística, né? Cara da logística. Bastante, hein? Você tá há muito tempo em logística? Olha, eu tô do Magalu há 28 anos já no varejo, então bastante tempo. Eu tenho 31 anos de idade, pô. Você tem 28 anos de logística? Quase a sua idade. Então, isso hoje, para nós, o varejo, faz total diferença, né? A gente linkando com e-commerce, mercadoria, assim, custo de dinheiro muito caro, tá alto, né? Então, a gente tem que ter uma funcionalidade muito boa para isso caminhar bem. E agora vamos ver o que a gente vai encontrar aqui pela frente com o grupo aí. É isso aí. E aí, só antes de começar aqui, Caprito, a gente tá com quanto de patrimônio no nosso pool? 17 milhões. 17 milhões, né? Agora, se eu fosse olhar só para a Bossa Nova, às vezes a turma não conhece, qual que é o tamanho da Bossa Nova hoje? A Bossa Nova é uma empresa que ela tem mais de 500 milhões investidos em startups. Legal. E hoje A gente é a maior da América Latina em número de investimentos. E só para você ter uma ideia, a gente é o 8º do mundo, fora dos Estados Unidos, em número de investimento. Caramba. Por isso que eu sou muito orgulhoso em ser seu sócio na Bossa. Muito bem, o orgulho é nosso, a honra é nossa ter você com a gente. Muito bom. E antes de começar, não deixa de clicar aqui no botão de curtir e se inscrever no canal também, porque por algum motivo, sei lá, nessa altura do campeonato, Kaique, pleno 2022, as pessoas ainda esquecem, né? 4ª temporada e você não se inscreveu ainda, é loucura. É loucura. Clica nesse botão aqui embaixo e se inscreva, tá bom? Então vamos lá. E só para deixar bem claro, tá? Eu não conheço a startup, de fato, e não sei de fato se a gente vai investir, então não tem nada combinado aqui, de verdade, tá? Então, vamos lá. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Se apresentem, né? Diga o nome de vocês, deixa a gente conhecer um pouquinho melhor o negócio de vocês, depois a gente vai fazer perguntas, a gente entende o que vocês vieram buscar, e a gente dá um resultado final, digamos assim, uma proposta ou não de negócio, tá bom? E no mínimo, vocês terão bons conselhos aqui hoje, tá bom? Boa sorte. Muito bom, nós somos o João e o Guilherme, nós somos co-founders na Meu Chapa, uma logtech, e hoje a gente vai contar aqui para vocês um pouquinho mais sobre o que somos, o que fazemos e qual é que é a nossa proposta de valor. Isso, pessoal, nós temos 2 anos e meio, somos uma logtech, a gente vai falar aqui de um problema bastante antigo, e o que a gente fez foi aplicar tecnologia, processo, controle para sanar essas dores do mercado. Para começar falando da Meu Chapa, eu gosto muito de apresentar os 2 personagens principais do nosso negócio. Do lado esquerdo, o Chapa. Hoje nós temos no Brasil mais ou menos 400 mil chapas cadastrados e a gente conecta com o outro lado com indústrias, comércios, prestadores de serviços, que são os donos dessas cargas, caminhões e containers, que ofertam os serviços lá para o Chapa na ponta. E como eu falei, a gente pode perceber muita dor, muito problema nesse mercado. A gente conectou essas dores basicamente pela falta de padrão, processo,
controle e de uma ferramenta tecnológica que pudesse unir essas duas pontas com eficiência e com uma série de indicadores. Onde a gente pode perceber para o lado dos chapas, existe muita dificuldade para encontrar trabalhos. Por outro lado, para contratantes, a gente tem custos significativos e crescentes para operar, o percentual de carga e descarga está cada vez mais relevante dentro do frete, muita ausência de governança, de padrão, de controle, de processo. Foi então que a gente surgiu e nós somos uma plataforma digital que conecta a oferta de serviços de carga e descarga de um lado com uma base que a gente pré-cadastra e pré-verifica do outro lado. A gente consegue ofertar para os chapas, a partir da nossa plataforma, um número de tarefas muito grande, maior recorrência para eles. É muito fácil, está na palma da mão. Ele está lá assistindo televisão à noite, ele não se desloca mais no ponto insalubre para esperar um trabalho e pinga lá uma tarefa que ele pode aceitar ou não. Do outro lado, para contratantes, a gente tem um potencial muito grande de redução de custos dessa operação, é muito transparente. A gente costuma dizer que os preços são pré-definidos em D-1, D-2, ele sabe o quanto ele vai pagar lá na ponta. A gente tem tracking e controle em tempo real por intermédio de alguns indicadores que a gente pode mostrar para vocês. Tudo acontece no ambiente digital e aí a gente garante a destinação correta para quem realmente colocou a mão na massa. E um ponto muito importante é que todo chapa está assegurado, do início de uma tarefa até o término, inclusive embarcado no veículo com o motorista, ele tem uma pólice de seguro, então ele tem assistência conosco. Como é que funciona isso então? De um lado a gente tem oferta de serviço de carga e descarga e do outro profissional. A gente costuma dizer que chapa, caminhão e carga passam a se encontrar no local certo, na hora certa, obtendo a máxima eficiência agora. Todos os nossos serviços estão hospedados na AWS, então a gente segue os protocolos de segurança e criptografia, que é muito importante para a gente. Por detrás da nossa aplicação, a gente costuma dizer que tem um motor de inteligência artificial, onde do input da tarefa até o output para ofertar no ambiente digital, a gente tem uma série de algoritmos e APIs proprietárias dos nossos times, onde a gente já chegou neste ano com mais de 1,5 milhão de linhas de códigos desenvolvidas. A gente lá na ponta tem 2 aplicativos muito leves, muito simples, respeitando aí a experiência de cada usuário, seja um aplicativo para o chapa, seja um aplicativo para o motorista. E o nosso processo de produto e gestão não para só na aplicação mobile. A gente tem desde ali de um recibo unitário a cada prestação de serviço para o cliente, um dashboard onde ele acompanha todo o desenvolvimento dessas tarefas em custo e valor. E aí no final de um período contratado, a gente emite um demonstrativo, onde consolida todas as tarefas e ele enxerga isso aqui online dentro do nosso BI. E no final vai uma nota fiscal propriamente dita pelos nossos serviços prestados. O que a gente provoca é uma otimização fiscal, onde a gente sai também do recibinho de papel de pão, quando muito lá na ponta, por uma nota fiscal, onde dependendo do regime do nosso cliente, ser lucro real, ele tem um potencial ainda de deduzir essas despesas de até 34%. Nosso momento, a gente tem mais de 250 mil tarefas conectadas em mais de 21.500 clientes e 21 estados. Hoje a gente tem mais de 100 clientes ativos na plataforma e a nossa base atual de chapas cadastrados, pronto para executar tarefas, passa de 27 mil. A gente cresceu 20 contra 21, 6,5 vezes. Aqui é só um exemplo dos 10 trimestres da nossa vida. A gente tem aí um GMV médio composto desses trimestres 67, de tarefas 81%. Eu quero destacar aqui o mês de setembro, que foi o nosso melhor mês de atuação em volume de tarefas e em receita. Nós somos ISD desde a nossa fundação e só faz sentido para a gente se todos os agentes que estiverem envolvidos forem beneficiados de alguma forma. Esse é o nosso público. Essas que são fotos de chapas, é para eles que a gente trabalha, né? Porque no final do dia a gente quer causar com eles um ciclo virtuoso da inclusão. Só para ter uma ideia, hoje nós temos mais de 5 mil chapas remunerados na plataforma e a renda média mensal é de R$ 720. A gente tem os heavy users, né, que atuam todo dia, com mais de 2.300 já ganhando na plataforma. Gente, esse é um mercado massivo, não é? Então, para contar para vocês sobre o mercado no qual a gente atua, os dados são de 2016, a fonte é IBGE e Fundação Dom Cabral. Naquele ano, fazer logística no Brasil custou 160 bilhões de dólares, dos quais 58 foram fretes, dos quais 5 bilhões
foram custos com carregamento e descarga de caminhão. Evidentemente, para todos os modais. Quando a gente vem especificamente para o caminhão, a gente está falando de 1,8 bilhão de dólares. E quando a gente vem para carga e descarga de caminhões que requeram o suporte de um chapa, a gente tem um mercado de 1,1 bilhão de dólares. É um mercado onde se executam, em média, 100 milhões de tarefas por ano. Então, apesar da gente já ter feito 250 mil, a gente ainda é muito pequenininho diante da oportunidade total e que conta, não é, com uma população total de 400 mil chapas. Esse mercado é maior ainda quando a gente olha para Américas de uma forma geral. Nós já mapeamos todo o continente americano, o chapa existe em diversos países, na verdade existe em todos os países da América do Sul, Central e América do Norte, e aí o mercado ele vai para 25 bilhões em serviços de carga e descarga. O nosso modelo de negócios, ele funciona da seguinte forma: para o chapa, a plataforma ela é absolutamente gratuita, e para quem está contratando a Meu Chapa, sobre aquele valor que a gente repassa para o chapa, a gente aplica uma taxa gerencial e uma taxa para o uso da plataforma. O nosso take rate médio em 2022 é de 31%, 31,20%. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês, dos mais de 100 clientes que trabalham junto com a gente, alguns clientes, não deu para colocar todos os 100 aqui, né, mas são clientes que já têm a confiança dos serviços da Meu Chapa, confiam na gente, a gente confia neles e apresentam um potencial de crescimento muito grande dentro das suas operações. Hoje, dentro do grupo de 100 clientes da Meu Chapa, olhando para o potencial total, nós temos um GMV da ordem de 70 milhões de reais que a gente vem crescendo gradativamente. O nosso LTV é de 96 mil reais por cliente, o nosso CAC de 6.192, uma relação aí de 16 vezes. O nosso churn é um churn de 1,4% ao ano em clientes, então basicamente desde que a gente começou, a gente perdeu muito poucos clientes, e os clientes que a gente perdeu, na verdade, deixaram de existir por causa da pandemia. A Meu Chapa é uma empresa que nasceu em plena pandemia. Do ponto de vista de rodada, nós estamos numa rodada em que o nosso objetivo é captar 5 milhões por 11,9% de equity, não é? Nós já temos 1,7 milhão que estão comprometidos, não é? E o nosso grande objetivo é crescer em quantidade de tarefas processadas, crescer a nossa fábrica de processamento de tarefas. Daí, portanto, 40% do investimento ele será destinado para desenvolvimento do produto, uma outra parte para manutenção do produto, já que ele vem crescendo muito, 25% para o crescimento da nossa máquina de vendas e marketing, já que a gente quer e a gente busca um aumento da imagem e da reputação da marca, e uma pequena parte em operações. Na verdade, a intenção desse investimento é fazer com que a gente, ao longo dos anos que vão de 2022 a 2026, chegue em 2026 processando algo próximo de 5 milhões de tarefas por ano, o que equivale a 4,8% de market share de um mercado total de 100 milhões de tarefas, não é? Chegando num GMV de 238 milhões de reais, com um CAGR médio de 96,5% ao ano. A gente acredita absolutamente que seja possível, porque hoje é um mercado em que a gente vem penetrando muito fortemente nos nossos clientes que já existem e também nos clientes novos. Muito obrigado. Muito bom. Interessante, Muito né? bom, hein? Muito bom. Bem interessante. Interessante, né? Eu posso começar aqui com uma pergunta? Primeiro, antes de eu fazer a pergunta, eu queria colocar que o propósito de vocês é muito legal. Quem vive logística sabe do ponto de trazer dignidade para esse público, que de repente sai de casa, Thiago, 3, 4 horas da manhã, chega às 5 esperando no meio da rodovia e não sabe se vai trabalhar. Então, vocês estão de parabéns. Me toca muito essa questão do propósito que vocês trazem para o trabalho também. Quando eu vi aqui um pouco das companhias que estão prestando serviço, são companhias grandes. E eu percebo que hoje as companhias médias e grandes, elas estão internalizando essa mão de obra. Então elas trazem para dentro o Chapa, que elas acabam prestando o serviço para os parceiros, para os fornecedores,
e também operando com outras mãos de obra, assim, não só descarga, mas, por exemplo, o picking, então dentro, né, o armazenamento ou o picking também, ampliando um pouco o escopo dessa mão de obra, né? Então, primeiro é um questionamento, qual que é o público que vocês estão, qual que é o tamanho da companhia que vocês estão migrando, como é que vocês estão enxergando isso? Hoje, na verdade, 60% do nosso público são embarcadores, 40% são transportadores, né? A gente tem hoje no negócio empresas grandes, mas você pode ver que a gente tem mais de 100 empresas e a gente também opera com empresas médias e com empresas pequenas. Cara, me conta uma história. Assim, me conta uma história, né, como se estivesse contando para uma criança, de, cara, a empresa precisando desse serviço, ela descobrindo vocês, ela abrindo o aplicativo, aí o chapa do outro lado, enviando... Me conta uma história para eu entender todo esse contexto aqui, assim, alguns passos para trás. Perfeito. Posso contar uma história do antes e do depois? Beleza. Uma empresa, ela... Não, mas conta uma empresa. Uma empresa, né? Então, um dos nossos clientes adiantava dinheiro em espécie para o motorista, que quando chegava próximo do local de entrega, buscava ali um chapa ou no acostamento de uma estrada ou próximo do local de fazer a descarga. Tá, mas volta mais ainda para trás, porque para mim ainda, olha só, eu não entendo esse mercado absolutamente nada. Na verdade, não sei porque eles chamam de chapa. É uma nomenclatura? Esse cara chama chapa, geralmente? É uma nomenclatura muito informal, antiga, tá? Né? O cara que descarrega o caminhão, né? O cara Chama que de chapa. descarrega o caminhão. Mas então deixa eu entender. Então tem a empresa de café, por exemplo, ali. A empresa de café, ela vai precisar do chapa Isso. para levar alguma coisa para outro lugar. Perfeito. O que geralmente ela leva aqui? Ela leva qualquer coisa, são coisas menores, o core dela? Ela está levando caixas de café solúvel, de café em pó, dos produtos dela. Não é? O core de logística dela geralmente é entregue através dos chapas ou ela tem uma parte interna e uma parte... Não, o core dela é através de chapas. Né? Tá bom. Então, o que acontece? Desculpa, deixa eu só ajudar um pouquinho, Claro. Thiago, eu estou entendendo a sua pergunta. Eu tô precisando entender a história do negócio. É o seguinte, você, uma empresa de café, você precisa descarregar, você comprou matéria-prima do seu fornecedor, você precisa descarregar. Você contrata um frete, o motorista não anda com ajudante. E o motorista não consegue fazer esse descarregamento da sua empresa sozinho. Ele só contrata o cara para descarregar na hora que chega na cidade. No meio do caminho, nesse caso, antigamente, ele via, agora eu preciso de um parceiro, um chapa, para poder me ajudar a descarregar isso lá. Ele já negociava com o cara, R$60. Tá aqui, e totalmente informal, sobe no caminhão, a gente chega até a companhia, a empresa que eu vou descarregar, e faço o descarregamento dessa mercadoria. Então, peraí, então o chapa, ele não é o cara da logística. Poxa, ele é um ajudante. Ele é um ajudante. Ele é o ajudante. É a pessoa física. Ele não é o cara que tem o caminhão. Não. É o cara que vai subir no caminhão. Isso. Aí quando chegar no lugar, ele vai pegar, vai descarregar as coisas Exatamente. e ganhar o dinheiro dele. É como se fosse o holding em Pô, show. cara, agora ficou muito mais simples. Pô, cara, você tinha entendido isso, Kaique? Não. Eu entendi. Aí, ó, caraca. Entendi. Então, o que vocês fazem vocês basicamente, não é legalizam, mas vocês organizam Isso. né, essa procura por esse ajudante que depois vai descarregar e você gera mais demanda para esse cara e mais profissionais para a empresa. Hoje, Thiago, essa empresa de café, ela passa para a gente a demanda dela. Essa demanda, ela entra na nossa esteira de tarefas, né? A gente digitaliza e envia sempre para os chapas que estão mais próximos do local onde aquela descarga vai acontecer. Puxa, agora ficou muito mais claro. Entendi. Tá. Então, beleza. Agora que eu entendi de fato isso daqui, pro chapa, quanto que o chapa geralmente ganha? Tem um slide que você mostra. Nós temos ali R$720 em média. Aqui, na verdade, nós estamos pegando aquele chapa que apenas entrou e fez uma tarefa até o heavy user. Um heavy user na plataforma, estou falando dos 20% mais frequentes, eles estão fazendo em torno de R$2.300 por mês se conectando. Quantos carregos ele faz para ter 2.300? Ele tem que, na verdade, trabalhar, né, conectado na plataforma, em média 18 dias por mês. Se ele trabalha 18 dias por mês... E você fica com 30%. Né, nós ficamos com 30% do valor total. Né? O que sobra para ele já é esses 2.300. O que só são esses 2.300. São 18 dias por mês, fazendo uma descarga por dia? Não, ele faz em média duas descargas por dia. Né? No mesmo local? No mesmo local ou em locais diferentes, porque na hora que a tarefa foi finalizada, o algoritmo já lê, se tiver uma outra tarefa próxima, já oferece para ele. Perfeito. Né? Um ponto muito legal que eu vejo aqui, Thiago, João, é realmente essa garantia de que ele vai trabalhar. Putz, eu vou até ali,
no Alphaville, é certo que eu vou ganhar meu dinheiro, vou descarregar, vou ganhar meu dinheiro. Eu não preciso ficar no meio da rua esperando. Ficar no meio da rua esperando. Não, ele recebe uma notificaçãozinha. Ele sai de casa já pingou certo, uma tarefinha para você. Ele Não, sai esse de casa cara já ele não tem o risco do custo, né? Porque eu tô pensando assim um pouco sobre a pessoa que vai buscar uma renda extra. Acho que talvez nem seja o público exatamente, mas o cara que faz um Uber ou alguma coisa assim, às vezes ele tem até prejuízo no mês, porque ele tem tem uma pressão de custo, né? Ele tem o custo Aqui, do carro, tudo, né? Aqui, cara, ele tem a força do braço dele. Exato. A minha questão é sobre os seus 100 clientes que você falou, né? Como é que é a curva desses 100 clientes? Assim, quais são os maiores clientes? Então, perfeito. como é que é a concentração? Perfeito. Né? Hoje, Porque a gente está falando aqui que existe essa dor no Brasil todo. exato. Então você está em todo o Brasil, assim, você concentra a maioria desses clientes num lugar só? Nós fomos crescendo, então primeiro nós crescemos na região sudeste. O nosso segundo grande polo de atuação foi a região nordeste. Hoje a gente está bastante consolidado com clientes no sudeste e nordeste e agora crescendo centro-oeste e sul do Brasil. Do ponto de vista de concentração, em 2020 o nosso principal cliente representava 98% do nosso centro. Hoje, os nossos 6 maiores clientes representam 60% do nosso faturamento. Então, Que ainda é muito, né? É muito, mas o que eu quero deixar registrado, que eu acho que é positivo, o negócio está crescendo e a concentração ela está diminuindo nos maiores clientes. Qual que é o seu processo de aquisição de novos clientes e qual que é o ritmo de rampagem assim, de novos clientes? Perfeito. Inclusive dos chapas. Perfeito. O processo de aquisição de chapa acontece pelas mídias sociais, acontece pelos sites de emprego, acontece pelos postos de auxílio ao trabalhador, os PATs, acontece com prefeituras, né? A partir daí a gente adquire uma média de 1.800 a 2.000 chapas por mês, né? Do lado de clientes, né, nós temos uma pequena organização de vendas com 7 pessoas, essa é a nossa máquina de vendas, que tem hunters, tem farmers e tem back-office. Nós temos uma lista objetiva de clientes que têm tamanhos diferentes. Nós mapeamos 27 setores da economia, de acordo com o valor econômico. Nós sabemos que em 18 desses 27 setores o chapa faz sentido, em 9 setores não tem atuação ou possibilidade. E a partir daí a gente tem o nosso CRM, a gente tem um funil de clientes que a gente gerencia através do Pipefy. Hoje... Mas sem querer ser chato, Claro. você tem muito chapa para cada cliente hoje. É verdade. Você tem que ter uns casamentos aí, você tem que ter mais clientes Mas concordo. para poder atender os chapas atuais. Se você bota mais 1.800 por dentro, essa conta tá descasada, né? Concordo. Ou lendo errado? Não, você não está errado não. É que, na verdade, a partir de um determinado momento, não é a gente que coloca o chapa para dentro. É ele que se cadastra, né? Fato da vida, né? Existe uma correlação direta entre taxa de desemprego e quantidade de chapas adquiridos. Qual que é o seu processo? Você tem algum processo, algum fluxo de outbound, alguma coisa? Temos. Nós usamos o Pipefy, nós temos nós temos o... Quais são as etapas e quantos leads vocês têm ali? No funil nós temos prospects, nós temos clientes que são do prospect a gente vem para o lead, do lead o cliente em negociação, do cliente em negociação a gente tem um processo que a gente chama de gate, onde a gente valida todas as variáveis, a partir daí o cliente entra em operação. O processo médio, né, o tempo médio para aquisição do cliente da primeira reunião à primeira tarefa são 42 dias. E como que está esse ritmo de aquisição? Quantos clientes vocês estão captando por mês, por exemplo? Ok, nós temos captado em média 13 a 15 clientes por mês. E vocês estão com 100 hoje? E o churn de 1%? 117, na verdade, operando, né? E o churn de 1,4% anual. O churn é muito bom, né? Tá mas só uma dúvida, porque o churn de eu entendi, o churn de 1% é ridiculamente baixo, mas você está considerando, por exemplo, o cliente que ele não necessariamente deixa de ter uma relação com vocês, mas deixa de fazer pedidos? Perfeito. Quando a gente olha para o churn, né, a gente está considerando aí clientes que a gente chama de positivados, né, que são aqueles clientes que estão colocando tarefa todo mês, né? Então a gente cuida de olhar a medida do churn sobre clientes positivados. Tá. Então assim, se você captou 100 clientes, daqui a um mês, 99 clientes continuam usando pelo menos uma vez por mês, o churn é 1%. Se eu tiver 50 clientes que eles não usam há 6 meses, esses clientes eles também são churn. Contam no churn. Perfeito. Contam no churn. Cara, vamos falar de grana aqui? Você pode voltar para o slide de GMV, por favor? Cara, me fala aqui, aqui.
238, né? São Cara, onde que tá 2022? Ele aí? estava 250 mensal, não é 2022, isso? 8 milhões 129. 250 mensal, não é isso, mais ou menos? 250 foi o que nós fizemos no mês de setembro. Você vai terminar o ano com quanto? Nós vamos terminar o ano com 360, 370. O ARR. O ARR, Guilherme, 4 milhões e 200 aproximadamente. 4.200, tá. É a saída do mês de dezembro. Cara, tá, então, beleza. Uns 4 milhões, aí vocês estão assumindo que no outro ano vocês vão... nós vamos fazer 30 milhões e 300 mil reais de GMV e vamos ter um faturamento de 6 milhões e 100 mil Tá, me reais. fala uma coisa. Como que é a estrutura de custos de vocês, mais ou menos, assim? Só para eu entender um pouco como está essa relação de faturamento, custo, margem. Ok. Bom, nós vamos break-even em janeiro, fevereiro. Esse é o nosso objetivo. O nosso cash burn, ele diminui cada vez mais porque o faturamento está crescendo e como a gente automatiza cada vez mais as tarefas, né, o nosso COGS ele começa a crescer muito marginalmente, o custo de produtos vendidos. Né? Nós estamos trabalhando, né, para em 2023 e daí para frente trafegar com uma margem EBITDA, né, entre 46% e 49%. Volta o slide da pizza, da distribuição do recurso, né? É bem claro que ele mostra de ali 30% e 40% e quanto aí? São 30 e 70% em tecnologia e 70% desenvolvimento. basicamente em tecnologia, né? Para 40% é P&D. São novas funcionalidades, dentre as quais o próprio TAC. Esses comprometidos aí é o quê? Esses comprometidos são um outro fundo brasileiro, Anjo, né? E um investidor anjo americano que entrou no nosso negócio. Você pode falar nome? Eu posso falar nome sim. Na verdade, desse 1 milhão e 700, nós temos 1 milhão que veio da Tompkins, que é um fundo americano, né? E nós temos 700 mil reais que estão vindo da GV Angels. GV Angel. Mas só me fala de novo, como que você chegou nesse valuation? Não, nesse valuation, na verdade, nós tomamos o ARR de dezembro, Tá bom. né? De dezembro 22. De dezembro Que 22. vai dar quanto? De dezembro daqui a Porque eu 2 fiquei meses. na dúvida, uma hora é 3, outra hora é 2. Vai dar 350 a 360 mil O reais ARR. de revenue, isso. Não, o ARR. Não, no ano, ele está perguntando no ano. Então, aí vezes 12 dá cerca de 4 milhões e 200. É que só pra entender, é que ele tá falando do RR, lá ele mostrou o revenue, que era o faturamento, e lá tinha o GMV. Então só são pra tentar ser 3 um pouco métricas mais diferentes. didático, né? Pra Sim, quem tá sim, assistindo sim. tentar entender, né? Isso explica aí, Capito, pra câmera. Qual que é a diferença do RR, faturamento, a gente- GMV? A recorrente, por exemplo, uma assinatura, quanto ele tem garantido por mês? No caso dele, como o churn dele é muito baixo, o cancelamento é muito baixo, a gente está considerando com o que ele recebe de receita, que fica baseado nos 30% que ele fica do trabalhador do chapa, fica com 30%. Então isso soma em torno de 250 mil reais hoje por mês. Hoje nós estamos aqui no mês de outubro. Em dezembro ele termina com esse faturamento em torno de 350. Então que ele pega o 350, que é o último do ano, e multiplica por 12 para achar o valor anual. Eu gosto mais de ser conservador. Eu pego o atual e multiplico por 12, né? Que daria aí mais ou menos uns 3 milhões, 2 milhões e 800, 2 milhões e 800, do que pegar o 350 que você vai fazer e multiplicar por 12. Então isso dá o RR. Se a gente for olhar para 12 vezes RR final do ano, chegar num valuation desse, o que você tem para falar sobre valuation, Cap? Você acha que é um valuation justo? Não, se for considerar o final do ano 4 milhões, a gente está multiplicando por 10 vezes. 10 vezes numa situação hoje que a gente está é um pouco esticado. Eu considero esticado. Eu faria uma conta aí de 32, 34 milhões ao valuation dele. O ponto é que ele já tem um valor comprometido aí, né, cara? Essa é a questão. E são bons fundos. São fundos profissionais. E, capitão, agora, se a gente fala de exposição, assim, pensando um pouco que a gente conversou, que a gente tem na mão para alocar nessa temporada e tal, você arrisca a dar algum palpite, algum conselho aí do que faria sentido a gente... Veja, nós temos um pool, né, que é como se fosse um fundo, para vocês entenderem, e esse fundo tem recursos, tem co-investidores, e a gente tem um saldo neste fundo que a gente precisa alocar à empresa. Esse fundo ele tem que ter pelo menos 15 startups investidas, a gente já tem parte dessas 15, e essa temporada a gente vai investir em 4, 5, não sei
quantas... Tudo isso, Caprito? Por que não? Não, estamos mais Não, exigentes eu quero agora. te dizer em relação ao saldo. Então, assim, eu acredito em 300 mil, 400 mil, para a gente alocar deste pool, desse fundo, para comitar nessa rodada aí. Acho interessante. Como pool primo rico. Muito bom. Cara, vocês estão buscando 5, já tem 1.7, então faltam 3.3, né? Cara, acho que a gente não vai conseguir contribuir com tudo isso, mas gostaria de participar sim. Se o valuation tivesse um pouquinho... Não é que não é justo, porque, enfim, eu realmente acredito no negócio, mas como eu acho que não está exatamente aonde eu buscava, mas eu não quero deixar de ficar de fora, acho que eu vou seguir um pouco o conselho do Kepler aqui. Completar os... Não, vou fazer o seguinte, vou fazer uma proposta então de a gente, cara, entrar com 300 mil nisso daí. O que completar você acha? os 2 milhões. Completar os 2 milhões. 1.7, né? Eu acho ótimo. Eu te entendo diferente, já. Eu acho ótimo, que Vamos completar com 3. A gente dá uma boa diversificação no fundo, é uma empresa B2B, séria. Combinado? Vamos fazer isso então? Vamos entrar com 300 mil? Bora fazer. Então fechado, então, Mas tem um detalhe, tem um detalhe. Muitas das vezes os primos, e você recebeu muita mensagem, queriam co-investir com a gente. Tá bom. Pô, mas João, você não tem a oportunidade da gente co-investir, porque só co-investidores privados, qualificados e profissionais, nesse pool porque não é aberto ao público, né? Que poderiam co-investir com a gente. Então, para essa temporada, nós abrimos uma oferta em crowdfunding, que é uma plataforma pública registrada na CVM, tá? Organizada. Ela chama Plata e aqui está o símbolo dela. Plata, moeda, Lajan, Bufunfa. Então, você que é aqui do primo, é um primo aqui, está aqui com a gente, a partir de agora, você vai poder co-investir publicamente com a gente. A partir de R$1.000, você clica nesse QR Code e você vai poder acessar a plataforma Meu Chapa, e você vai poder investir a partir de R$1.000 junto com o primo, com o João e com o Júlio, nessa startup Meu Chapa. A gente vai abrir R$800 mil na oferta. Então, 300 mil seu, 800 mil na Plata, à disposição de todos vocês que estão assistindo. Entendeu, primo? Legal. Ó, só vale a pena dar o disclaimer do seguinte, cara, o Kepler não está recomendando que você invista a grana lá, mas ele está dizendo o seguinte, entra lá se você tiver interesse em investir, dá uma pesquisada mais a fundo, e se você achar que faz sentido, aliás, corre, né, porque também, às vezes... Vai ser rapidinho. Né? Mas toma decisão, mas com muito discernimento, tá bom? Leia muito o prospecto, o regulamento, quais são os riscos, né? Porque mas posso só complementar os empreendedores, só a gente continuar falando da Plata? Então Pode ser? Ele, então... Vamos lá, deixa só... Gente, tamo junto então, beleza? Poxa, muito bom. Muito obrigado. Tamo junto. Jogamos dinheiro, hein, cara? Cara, torcendo pra vocês darem muito certo mesmo. Cara, cuidar de custo, modelo de venda, cara, não gastar dinheiro à torta direito, sabe? Não pensar como uma empresa que, agora a gente tem grana, captamos, vamos começar a investir, vamos investir em brand, vamos investir... Cara, direitinho, modelinho, growth loopzinho, devagarinho aqui, cara, é isso. Parabéns. E aí, pra galera aqui, né, que o Kepler mencionou, da Plata, a gente pensa com muito carinho. É um investimento de risco, não é para você alocar todo o seu capital, é um capital às vezes de longo prazo, para você que sabe o que está fazendo. Se você não sabe o que está fazendo, cara, você não tem que fazer isso. Você tem que fazer isso com carinho, com conhecimento. Tem material lá para o pessoal estudar, Caprito? Tá tudo lá explicado na plataforma. Tá tudo lá explicado, então clica lá no link para você estudar e tomar sua decisão, tá bom? Bom, primeiro, empreendedores, muito obrigado, então. Muito obrigado. E parabéns também. Tá bom? Espero que vocês cresçam muito, né, Caprito? Foi um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso, Vamos né? Vamos ajudar. Muito legal. Ajudar. E, Júlio, muito obrigado você também, cara, pelas dicas, por tudo aí. Dia especial, eu que agradeço, pô. Parabéns pelo trabalho aí dos empreendedores, muito legal mesmo, acredito muito no futuro e estou à disposição. Se puder contribuir, vai ser de novo um prazer enorme estar com vocês. Muito bom. Obrigado. Gente, então, sigam o Meu Chapa nas redes sociais, né? Para vocês são chapas agora, vamos arrepiar aí de usar, as empresas, vamos todo mundo contratar Meu Chapa aí também, né? É o Primo Chapa, né? É o Primo Chapa agora, mudou, é o Primo Chapa. Essa hashtag Primo Chapa. Primo Chapa. E brincadeiras à parte, deixa nos comentários o que vocês acharam. Vocês acham que a gente fez um bom negócio? Será que a gente vai ganhar dinheiro? Será que a gente vai perder dinheiro? Enfim, qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!